Estamos já com um atraso de 20 minutos relativamente à hora prevista e eu vou passar à apresentação do primeiro orador, aliás, da primeira oradora, que é exatamente a doutora Angélica. Peço desculpa, mas... não, é o problema da idade que realmente faz com que nós não tenhamos braço para ler. Não damos. Angélica Marques, que vem da Universidade de Brasília e falará sobre os saberes arquivísticos na ciência da informação. Como nota biográfica, muito breve também, procurarei falar nisso. Peço desculpa. Bom, o melhor é recorrer àquilo que eu tinha preparado antes. Isto veio de véspera. É melhor assim. A doutora Angélica Marques é professora adjunta do curso de Arquivologia e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade de Brasília. É licenciada em Arquivologia e é mestre e doutorada em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília também. E, desde 2009, professora do curso de Arquivologia da UNB e, a partir de 2013, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação. É vice-líder do grupo de pesquisa Fundamentos Históricos, Epistemológicos e Teóricos de Arquivologia. Em 2012, a tese que desenvolveu foi premiada com o prémio Maria Odila Fonseca, pela Associação de Arquivistas Brasileiros, pela ANSIB e também pela CAPES, como a melhor tese da área de Ciências Sociais Aplicadas. Entre 2014 e 2015 fez um pós-doutoramento em Ciência da Informação na UNB e na École Nationale des Arts, na Sorbonne de Paris. Tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui entre vocês, entre amigos muito queridos. Cumprimento a mesa. Cumprimento a mesa em nome do Dr. Júlio e gostaria de agradecer a comissão organizadora desse evento em nome da professora muito querida, Beatriz Marques, que me convidou e o convite foi aceito com muita honra, com muita alegria. O que eu compartilho nesta manhã com vocês é uma pequena parte de uma longa pesquisa iniciada em 2002, quando eu ainda era aluna do curso de Arquivologia da Universidade de Brasília. Hoje esta pesquisa se ampliou, abriu novas perspectivas e a minha fala será sobre alguns recortes desta longa pesquisa, mais especificamente sobre os saberes arquivísticos na ciência da informação. Como que a arquivologia tem ou não encontrado espaços na ciência da informação brasileira. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o tema deste evento, que é exatamente o grande tema do meu projeto de pesquisa. Justamente o arquivo, na sua pluralidade, e a identidade também na sua pluralidade. Ou seja, quando estamos falando de identidade dos arquivos, nos arquivos, da arquivologia, na arquivologia, estamos falando de epistemologia, que é justamente a perspectiva sobre a qual eu tenho me dedicado há alguns poucos anos. Então, a primeira questão, para que a gente possa entender o porquê desta minha fala nesta manhã de hoje, neste seminário, é tentarmos partirmos
de 2 pontos. Primeiro, estamos falando de qual arquivo, ou de quais arquivos, que no meu entendimento sempre devem ser no plural, como objeto de estudo de uma disciplina científica, a arquivologia. Não meramente como um conjunto de técnicas de operações, mas com um olhar científico, com objeto de estudo, com princípios científicos, com metodologia própria. Esse objeto de estudo, como todos sabemos, um conjunto de documentos produzidos e recebidos, logo acumulados, em decorrência das atividades humanas, que podem ser pessoais e ou institucionais, que formam os fundos arquivísticos, objeto de estudo da arquivologia, geridos e preservados por serviços e instituições arquivísticas, públicas e privadas, mediante a atuação de um profissional capacitado para tal, o arquivista, formado nos cursos de arquivologia, orientado pelos conceitos, princípios e métodos da disciplina científica, arquivologia. E de qual identidade ou identidades nós estamos falando? Do objeto de estudo de uma disciplina científica, ou seja, o arquivo, os arquivos, os documentos de arquivo. Da arquivologia como disciplina científica e do arquivista. E onde eu me encontro? Qual é a minha identidade? Como arquivista, formada pelo curso de Arquivologia da Universidade de Brasília, professora desse curso, vice-líder do grupo de pesquisa Fundamentos Históricos, Epistemológicos e Teóricos da Arquivologia, dedicada ao estudo da trajetória teórica e epistemológica da arquivologia no Brasil e as suas interlocuções internacionais. Então, quando eu olho para o tema deste evento, Arquivos e Identidades, eu estou olhando para a minha própria identidade como profissional e para o objeto de estudo da disciplina que me formou. Para falarmos um pouquinho sobre a trajetória teórico-epistemológica da arquivologia no Brasil, nós precisamos contemplar, pelo menos, 2 aspectos. A trajetória da sua institucionalização, ou seja, quais foram as pessoas e instituições envolvidas, e as pesquisas sobre arquivos e arquivologia. Pesquisas que tenham como objeto os arquivos e a arquivologia, e que não tenham meramente utilizado os arquivos como fonte de pesquisa. Ou seja, o tema da pesquisa é o objeto de estudo da arquivologia ou a própria arquivologia. Para que nós possamos entender aquilo que Michel Foucault chama de arqueologia dos saberes, como que um determinado fenômeno passa a ser observado e, em determinados momentos e processos, passa a ser objeto de estudo de um determinado profissional, de uma determinada comunidade e, consequentemente, de uma determinada disciplina científica. Para que nós possamos entender, então, a teoria e a epistemologia, que são próprias da arquivologia, mas não de forma isolada, mas em diálogo com outras disciplinas e áreas do conhecimento. Então, considerando essa trajetória histórico-epistemológica, eu retomo uma ilustração. Como podem ver, eu não sou uma boa artista, não sou muito boa em desenho, mas com uma tentativa de ilustrar os resultados da minha dissertação de mestrado. Quando nós estudamos a trajetória histórico-epistemológica da arquivologia no Brasil, nós consideramos 3 aspectos: os vínculos institucionais dos cursos de arquivologia, ou seja,
em quais institutos, faculdades, departamentos, esses cursos estão inseridos nas universidades brasileiras. A formação e a titulação do quadro docente desses cursos, ou seja, onde os professores, em quais áreas eles se formaram e se titularam, e a produção científica sobre arquivos e arquivologia, ou seja, quais as dissertações e teses produzidas nos diversos programas de pós-graduação brasileiros que tenham tido como temática os arquivos e a arquivologia. Sobre a institucionalização, as pessoas e as instituições, nós não teríamos tempo para falar com detalhes sobre as pessoas que contribuíram para essa institucionalização, ou seja, para que chegássemos na arquivologia que se configura hoje como uma disciplina científica no Brasil. Mas eu trouxe alguns nomes e algumas instituições que foram marcantes e que, de certa forma, podem sintetizar as grandes conquistas da arquivologia. O Arquivo Nacional, instituição criada em 1838 como Arquivo Público do Império, já no final do século XIX, apresenta em seus relatórios preocupações quanto à formação especializada de arquivistas. Nós ainda não tínhamos a lei de regulamentação da profissão, mas nós já tínhamos pessoas que trabalhavam na área dos arquivos. Essas preocupações passaram a configurar algumas iniciativas ao longo da primeira metade do século XX. Houve algumas iniciativas de cursos do próprio Arquivo Nacional e também em parceria com outras instituições que não se consolidaram em razão de diversas limitações político-institucionais. E somente na gestão de José Honório Rodrigues, que foi diretor do Arquivo Nacional entre 1958 e 64, que nós tivemos um grande avanço, um divisor de águas na história dos arquivos e da arquivologia brasileira. Ele entrou em contato com a Embaixada da França e convidou Henri Boulier de Branche, que era arquivista dos arquivos de Sarthe, na França, e Boulier de Branche foi ao Brasil, lá passou uma estadia de quase um ano, ajudou na organização de alguns fundos do Arquivo Nacional, ministrou cursos avulsos, deu palestras, participou da elaboração de instrumentos de pesquisa e, no seu relatório final, em 1960, dentre as suas recomendações para os avanços da arquivologia brasileira, aponta de uma forma muito clara e objetiva que a arquivologia brasileira somente avançaria se houvesse investimentos na formação regular de arquivistas, porque os cursos até então oferecidos eram cursos avulsos, não eram cursos regulares. Não por acaso, logo em seguida, é criado o Curso Permanente de Arquivos, o CPA, em 1960, que funciona nos espaços do Arquivo Nacional por 17 anos, quando, em 1977, é transferido para a FEFIERJ, atual Unirio. A partir deste curso, que foi recomendado por um arquivista francês, que disse o que outros brasileiros já tinham dito, mas que não tinham sido ouvidos, nós temos mais 15 cursos de graduação em arquivologia no Brasil. Então, aqui nós temos o mapa da distribuição desses cursos. Observem que hoje nós temos cursos de arquivologia em todas as regiões, nas 5 regiões brasileiras, sendo que estão centrados no centro-sul do Brasil, onde nós tivemos, então, os primeiros cursos.
a partir do Reúne, em 2008, que foi um projeto de expansão dos cursos nas universidades públicas, nós tivemos a criação de vários cursos, inclusive nas regiões Norte e Nordeste. Então, hoje nós temos 16 cursos em funcionamento. Esses cursos, quando nós olhamos a sua vinculação institucional, a quais departamentos, faculdades, institutos, centros, aos quais eles estão vinculados, nós observamos uma diversidade de vínculos. Contudo, nós podemos observar que a maioria desses cursos está vinculada a departamentos, faculdades, institutos e escolas de ciência da informação. Unidades que outrora eram denominadas de faculdade de biblioteconomia, de documentação, e que, mais recentemente, passaram a ser denominadas de faculdades, institutos, centros, escolas de ciência da informação. Eu gostaria de chamar a atenção quanto ao vínculo de 2 cursos, o da Unirio e o da Universidade Federal do Espírito Santo. Observem que eles estão, hoje, vinculados a departamentos de arquivologia, no caso da Unirio, Escola de Arquivologia. Isso deve ser destacado porque, considerando a trajetória da área, foi uma enorme conquista. Nós sabemos que essas conquistas são fruto de negociações e de conflitos com outras disciplinas, tendo em vista a conquista desses espaços. Quanto à identidade do arquivista no Brasil, a profissão foi regulamentada em 1978. Então, até aquela data, 4 de julho de 78, quem tivesse 10 anos de atividades em arquivos de uma forma intercalada ou 5 anos de forma ininterrupta foi considerado arquivista. E, a partir de então, no Brasil, somente é arquivista reconhecido pela lei aquele que tiver cursado um curso superior de arquivologia. Nós temos 11 associações de arquivistas ou de arquivologia, a partir da Associação de Arquivistas Brasileiros, a AAB, que foi criada em 1971 e que, infelizmente, foi extinta em 2015. Então, aqui nós temos as 11 associações. Falta uma associação que, na verdade, ainda não foi oficializada juridicamente, que é a Associação dos Arquivistas Mineiros. E observem que nós temos algumas associações em estados onde não temos curso de graduação em arquivologia. Então, é muito interessante nós percebermos que arquivistas formados em alguns estados vão para outros estados suprir as suas demandas de organização de arquivos. E que nós ainda temos os casos de profissionais que não são formados em arquivologia, mas que têm grande experiência nos arquivos, que atuam nessa área pela falta de arquivistas formados em uma determinada região. Ou seja, a formação ainda está aquém do que a realidade necessita, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, onde nós temos menos cursos. Sobre os professores dos cursos de graduação em arquivologia, formados e titulados em disciplinas e áreas diversas. O que nós observamos é uma titulação predominantemente em ciência da informação. O meu levantamento não é tão atual, foi o levantamento que eu fiz para a minha dissertação em 2007. Eu não tive tempo de atualizar esse levantamento, mas, de toda forma, eu acho que é um recorte, um retrato histórico. Temos aí 11 anos,
mas que nos indica essa formação. Quanto aos cursos de graduação dos professores atuantes nos cursos de arquivologia em 2005 e 2006, nós tínhamos a predominância da sua formação em arquivologia, história e biblioteconomia. E é muito interessante observarmos que arquivistas que se formaram nos primeiros cursos, sobretudo da Unirio e da UFSM, passaram a ser professores desses cursos de arquivologia, dos cursos que os formaram. Quanto aos mestrados desses professores, naquela época, a maioria tinha se tornado mestre nos programas de pós-graduação em Memória Social e Documento, que atualmente é denominado Memória Social, História e Ciência da Informação. E aqui vale a pena um apontamento. Na época, o meio de coleta de dados foi um questionário aplicado à distância, e a Unirio foi a universidade que me deu o maior retorno. E grande parte dos professores do curso de arquivologia de lá fizeram mestrado na memória social. Então, eu acho que isso, de certa forma, explica esse resultado. Quanto aos doutorados, naquela época, a maioria dos professores tinha se doutorado em ciência da informação, depois história, depois educação. É claro que de lá para cá, muitos professores obtiveram concluíram seu curso de doutorado, e hoje acredito que o quadro é muito mais amplo, inclusive muito mais diversificado. Mas nós podemos observar que tem uma titulação muito forte desses professores também em ciência da informação. Quanto à produção científica sobre arquivos e arquivologia. Desde 2002, nós temos acompanhado a produção de teses e dissertações com essa temática nos diversos programas de pós-graduação brasileiros. Então, nós partimos de um mapeamento feito pela professora Georgette e pela Alexandra Aparício, em 2002, quando elas mapearam 33 dissertações e teses com esses temas. De lá para cá, nós acompanhamos outros levantamentos e também fizemos outros, como vocês podem ver. Esse slide é do último César, que eu pude apresentar em João Pessoa, mas eu falo que é o meu slide preferido, porque nós observamos que do primeiro levantamento identificado em 2002 até o último que eu fiz em 2015, em 14 anos, a produção científica sobre arquivos e arquivologia cresceu em 14 vezes no Brasil. Para nossa área, que luta por espaços, que não é tão reconhecida ou não era tão reconhecida cientificamente, academicamente, socialmente, é uma conquista, eu costumo dizer, de arrepiar. Então, esse slide é uma fotografia das conquistas da arquivologia, em termos de avanços teóricos, epistemológicos, da sua trajetória histórica e da sua luta por conquista de espaços na universidade. De 2015 para cá, eu não pude atualizar o levantamento, mas com certeza nós temos muito mais pesquisas, porque, como vocês podem observar, nos últimos anos, o número de pesquisas tem aumentado bastante. Observem que de 2011 a 2015, nós tivemos números significativos, porque nós passamos a observar trabalhos de conclusão de curso equivalentes a dissertações produzidos nos mestrados profissionais. E nós tivemos, vale a pena ser destacado, a criação do primeiro e único mestrado em gestão de arquivos no Brasil, criado em 2012 na Unirio. Tem que ser destacado, inclusive, pela presença do professor Jardim. Quando nós observamos
a data de produção dessas 470 dissertações e teses, nós começamos com uma dissertação em 1972, e observem que esses números vêm crescendo, crescendo, até que nós cheguemos a 2015 com 62 dissertações e teses produzidas naquele ano. Ou seja, o número tem crescido ano a ano. Esse gráfico é enorme. Eu só pude colocar a primeira parte porque são muitos programas de pós-graduação. É uma diversidade incrível. Nós temos pesquisas sobre arquivo e arquivologia produzidos nas mais diversas áreas e campos do conhecimento. Mas o que vale a pena ser salientado é que mais de 40% daquelas 470 dissertações e teses foram produzidas em programas de pós-graduação em ciência da informação, seguido da história, patrimônio cultural, educação, etc. Se alguém se interessar, depois eu posso disponibilizar os slides para vocês verem a diversidade. E aí, aqui começou um trabalho muito difícil, porque a gente precisava saber sobre exatamente quais temas essas dissertações e teses tinham se debruçado. Como vocês sabem, toda classificação é injusta, toda classificação é arbitrária. E nós tentamos relativizá-la utilizando a classificação facetada, que não é excludente, nós podemos escolher mais de uma classe simultaneamente, e nós tentamos fazer a classificação das 470 teses mediante o esquema dos campos de pesquisa dos canadenses Couture, Martineau e Ducharme. Eles apresentam 9 campos de pesquisa, e aí agora eu estou até com medo, segundo a agenda de pesquisas do professor Jardim. Bem, quanto à primeira classificação, nós observamos que aquelas 470 teses e dissertações se dedicaram predominantemente aos temas meio profissional dos arquivos, ou seja, os estudos de caso, as instituições arquivísticas, as funções arquivísticas que os canadenses apresentam como 7, avaliação, classificação, descrição, etc. Arquivos e sociedade, contemplando muito a questão do acesso. Objeto e finalidade da arquivística. Ora, se são pesquisas sobre arquivo e arquivologia, deveriam ter, em algum momento, tratado sobre objeto e finalidade da arquivística. E observem que o último tema é a história dos arquivos e da arquivística, ou seja, sobre a sua epistemologia. Quanto à classificação, segundo a agenda de pesquisas do professor Jardim, os temas que mais aparecem: preservação, gestão de serviços e instituições arquivísticas, arquivos privados, usos e usuários da informação arquivística. Observem que funções arquivísticas que contemplam preservação aparecem em segundo lugar, segundo a proposta dos canadenses, e segundo a proposta do professor José Maria Jardim, aparece em primeiro lugar. Ora, a descrição do critério de classificação dos canadenses quanto à preservação é muito aplicada. A proposta, pelo menos que eu entendi do professor Jardim, é uma perspectiva muito mais ampla que nos permite contemplar pesquisas que estejam voltadas para políticas de preservação, preservação de acervos específicos, etc. Por fim, eu não tenho mais tempo, eu gostaria de compartilhar com vocês a classificação das áreas do conhecimento no Brasil. Nós já tivemos 3 tabelas de áreas do conhecimento, que foram elaboradas pelo CNPq, o nosso Conselho Nacional de Pesquisas. A primeira delas é de 76, ainda que antes disso nós já tenhamos algumas tentativas de classificação. Nessa tabela de 76, a ciência da informação aparece no plural, dentro da área de comunicação, a arquivologia não é mencionada. Na tabela de 82, a arquivologia aparece nomeando a área ciência da informação, biblioteconomia e arquivologia.
Na tabela de 84, que é a tabela atualmente em vigor, acho que aqui repetiu. Não. Nós temos a área Ciência da Informação e subáreas Teoria da Informação, Biblioteconomia e Arquivologia. A arquivologia deixou de aparecer como área e passou a ser, então, uma subárea da Ciência da Informação. Ou seja, para o CNPq, a arquivologia está subordinada, em termos de fomento à pesquisa, à Ciência da Informação. Houve uma proposta de atualização em 2005, em que a arquivologia apareceria independente da Ciência da Informação, mas essa proposta não foi aprovada. Então, considerando os 3 aspectos que eu apresentei para vocês, e mais essa proposta do CNPq, a arquivologia hoje no Brasil é uma subárea da Ciência da Informação. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, que isso se trata dos saberes arquivísticos na Ciência da Informação. No lugar Ciência da Informação, no lugar político-institucional. Não são saberes arquivísticos da Ciência da Informação, porque nós temos um objeto de estudo próprio, específico, que não é o mesmo da Ciência da Informação. Vou passar porque não tem mais tempo, infelizmente. Então, nosso objeto de estudo, que pode ser caracterizado pela organicidade, pelo contexto de produção e acumulação dos documentos, é uma contribuição muito grande da arquivologia para a Ciência da Informação. E aqui eu lembro uma fala muito interessante do professor Rafael Capurro, que nos diz que informação é o que é informativo para determinada pessoa. Então, nós não temos informação sem contexto. Nós não temos informação sem organicidade. E a organicidade, ela é dada pelo olhar arquivístico. Então, nós temos conceitos, nós temos princípios, nós temos métodos, e a arquivologia e a Ciência da Informação, como a professora Olga Pombo já apontou, ela é ainda, entre aspas, indisciplinada. Está ainda tentando entender os seus princípios. Nós ainda não identificamos os princípios científicos próprios da Ciência da Informação, conforme uma dissertação que foi por mim orientada em 2016. Quanto à identidade do arquivista, nós já temos a sua regulamentação no Brasil e uma atuação especializada. Quanto ao cientista da informação no Brasil, nós não temos a regulamentação da sua profissão e nós não temos uma atuação especializada no mundo do trabalho. Então, o que nós podemos trazer como reflexão e não como conclusão? A arquivologia e a Ciência da Informação são disciplinas distintas. A arquivologia não é um anexo, não é uma parte da Ciência da Informação no Brasil, porque ela tem história, teoria e epistemologia própria. O locus acadêmico institucional é diferente de lugar teórico-epistemológico. A arquivologia não pode ser reduzida à aplicação de conhecimentos da Ciência da Informação, porque ela tem teoria própria. E nas relações teórico-epistemológicas das 2 disciplinas, nem sempre há interdisciplinaridade, porque nem sempre há reciprocidade. Então, quando nós questionamos e quando nós não reconhecemos a inserção, a submissão e, às vezes, a interdisciplinaridade entre a arquivologia e a Ciência da Informação, nós não estamos desconsiderando os ricos e potenciais diálogos entre as 2 disciplinas. Ao contrário, eu defendo que a arqueologia dos saberes arquivísticos se constrói pelas interlocuções da arquivologia com outras disciplinas e áreas do conhecimento, que também são singulares nas suas trajetórias teórico-epistemológicas. Muito obrigada. Vamos passar para a comunicação seguinte, o professor Armando Malheiro da Silva, que é professor catedrático do Departamento de Ciências de Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia pertencente à Universidade Católica e em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Também diplomado com o curso de Bibliotecário Arquivista por esta faculdade em que nos encontramos.
Em 1989, na Universidade do Minho, prestou provas públicas com uma tese intitulada Ideologia e Mito no Miguelismo, subsídios para o estudo da Contra-Revolução no Portugal oitocentista. Doutorou-se também na Universidade do Minho, em 99, com a tese Sidónio e Sidonismo, História e Mito, tendo sido aprovado com distinção e louvor. O tema da comunicação será da arquivística à ciência da informação, a dinâmica transdisciplinar. Bom dia a todos. Já sei que o meu colega e amigo, Dr. Júlio, vai ser implacável, como é costume. Eu trago sempre muitos slides para o tempo que tenho para falar, mas isso também é o costume. Eu quero agradecer, obviamente, o convite que me foi dirigido pela colega e amiga professora Beatriz Marques e queria também saudar a professora Eliette Correia dos Santos, que desencadeou esta iniciativa através da Paraíba, a importância da Paraíba na arquivística internacional, lançou este CESA, veio para Coimbra, o que é, e acabou também por nos envolver a todos. Sobretudo com esta mesa, onde eu espero, e por isso também vou tentar ser breve, no sentido de que há coisas que eu não vou sequer explicar muito, guardando algum tempo para o debate. Mas o grande problema destes encontros é que o debate acaba sempre sendo um bocadinho prejudicado. Uma parte porque as pessoas inibem-se e não perguntam, mas vamos ter certamente o debate de corredor, que é também uma fórmula adequada depois das provocações e das discussões que já foram iniciadas agora para a minha amiga, a professora Angélica, e que depois serão rematadas em glória pelo nosso amigo, colega, professor. Ora bem, o tema foi discutido, assim, rapidamente, em segundos com a professora Beatriz. Eu perguntei-lhe o que é que ela queria que eu falasse, assim que eu já ponho as questões, e ela disse que podia ser isto, dentro do espírito da mesa, que vem discutir as questões epistemológicas do saber arquivista, da arquivística, das relações com a ciência da informação. E eu trago aqui o sumário, que é para me autodisciplinar sempre um pouco, que eu sou um bocado indisciplinado, e que, no fundo, é a súmula do que eu aqui vos trago. Estes pontos resumem o meu pensamento. Eu gosto muito do Power porque permite, de uma forma mais sintética, expressar um pensamento, trazer algumas coisas, fazer umas montagens com frases, às vezes com um texto a mais. Desta vez até trouxe bastantes figurinhas, que foi para aliviar um bocado as apresentações, que às vezes são densas, pesadas, que eu faço, mas estou a evoluir, também a velhice também ajuda nisto. A evocação cartográfica de percurso, do continente ou do conteúdo. Quer dizer, o que é que trabalhamos? É o conteúdo ou o continente? Pois é. Veremos. Ou não, mas vamos discutir. A multi, a inter e a transdisciplinaridade, que é chave, e a Olga Pombo já foi aqui falada, todos falamos da Olga Pombo, e eu falo da Olga Pombo, ela sabe que é muito falado, até já terá medo de tanto de falarmos dela, porque ela é bastante citada, não era, mas é de facto uma filósofa das ciências que dá muitas contribuições para o nosso trabalho. Quem tem medo da transdisciplinaridade, aí é a parte mais provocadora da minha, e a configuração do objeto, que eu acho que é comum à arquivística, à biblioteconomia, à museologia, ou seja, o objeto da ciência da informação, informação, documento e comunicação. Começam as imagens. Eu tenho que fazer aqui uma evocação, porque eu já estou numa fase em que começo a olhar para o passado, fico assim um pouco nostálgico, o tempo está a passar muito rápido. Este meu envolvimento com esta questão começou com um estágio que fiz na École des Chartes. Todos vamos à École des Chartes. Eu, se calhar, fui e não entrei pela porta certa, porque eu vi para lá coisas que me levaram a um percurso, que é o meu percurso. Eu vou trazer aqui o meu percurso, que é o ir-me afastando da Escola de Chartres, Nacional das Chartres. Mas foi muito importante, é uma biblioteca fabulosa. E eu, então, publiquei uma memória do meu estágio, pago pela Secretaria de Estado da Cultura, não houve mais nenhuma bolsa, fui o único a concorrer, ganhei. Também, se não fosse todas as circunstâncias, não a teria ganho. E então, para fazer uma coisa estranhíssima, que era fazer uma reflexão teórica, isto em 1990, sobre a arqueologia. Se a arqueologia era uma ciência ou não. E eu ia convencido que sim, ou melhor, como ela não era, eu achava que indo para lá
conseguia descobrir que sim, que era, e então publiquei nos cadernos da BAD este texto, que eu já não tenho coragem de ler, mas reli o outro dia e achei graça. É um relatório. Depois já, nos cadernos BAD, um texto que foi muito importante para mim, que é, se eu estou a ler bem, as relações da arquivologia com a ciência da informação. É isto, não é, que está aqui, que eu vejo mal, por isso, isto aqui está muito pequenino. Um texto que me permite aqui evocar uma pessoa que me emociona ao falar dela, porque a última vez que a encontrei, ela tinha ido ao Porto para fazer um pós-doc connosco, e eu fui com ela ao Dragão comprar uma camiseta de Futebol Clube do Porto para o sobrinho. Eu sou do Braga. Maria Odila da Fonseca e o João Maria Jardim fizeram um texto que eles nem sabem a influência que teve em mim e no meu amigo, que aqui está, não foi posto por acaso, Júlio Ramos, Fernanda Ribeiro, que nos marcou exatamente depois daquele estágio que eu tinha feito. Isto veio-nos abrir, porque no estágio eu não sabia, nem tinha ainda consciência da ciência da informação. Foi graças ao vosso trabalho de aproximação interdisciplinar que se consolidou um projeto que veio concretizar-se no livro Arquivística. Portanto, este trabalho é muito importante para nós, influenciou-nos, vai-nos depois levar para percursos que hoje observados não são exatamente o mesmo, mas aqui está um ponto comum nesta caminhada que acabamos fazendo, os dois, no Brasil, cá está, e em Portugal. Há aqui algo que nos irmana mesmo, muito profundamente. O Arquivística, volume 1, nunca mais surgiu o 2. O 2 vou-lhes já mostrar qual foi. O meu amigo Júlio tem uma teoria de que isto houve muita dinâmica e a dinâmica em excesso não permitiu arranjar outra perna para a obra, que seria o volume 2, e ele ficou coxo, por excesso de dinâmica. O segundo volume foi, no fundo, um volume que já fiz eu, e não com o Manuel Real, o Júlio, fizemos eu e a Fernanda, e que de algum modo, por acaso, foi terminado em Brasília, quando conheci a Angélica, a Shirley, a Alexandra, que tive o prazer de reencontrar ao fim de tantos anos, diretora do Arquivo Nacional de Angola, e que é este das ciências documentais à ciência da informação, representa um salto e já aqui uma evolução muito acentuada em relação àquela memória do estágio na École des Chartes sobre arquivologia e também em relação à arquivística. E este livro tem como particularidade um plano curricular, por isso é um contributo epistemológico, que parte das ciências documentais, da biblioteconomia da arquivística, já não parte só da arquivística, já não apresenta aquela ambiguidade que o subtítulo da arquivística tem, que é Teoria e Prática de uma Ciência da Informação. Diz-se que a arquivística é uma ciência da informação, mas pode-se ainda interpretar que há ali uma aceitação de uma certa autonomia da arquivística. Nesse volume da arquivística, isso não está definido. Isso vai se resolver, eu e a Fernanda resolvemos isto, com este volume, onde temos também a preocupação de fazer um plano de estudos para o curso que a Fernanda, com o colega Gabriel David, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, montaram a primeira graduação de licenciatura em Portugal, quase simultânea com outra que vai nascer no Politécnico do Porto, não com o mesmo nome, era de ser Técnicas de Documentação, Tecnologia de Documentação e Informação, enfim, estou a dizer, porque é um nome muito complicado, já para a minha idade já é muito difícil de dizer, mas esta mais fácil era Ciência da Informação, tinha 4 anos e misturava a formação, ou seja, não separava em ramos para arquivo, para biblioteca, concentrava na Ciência da Informação e a grande questão que se punha, e que os engenheiros gostam de vez em quando de colocar mas a Ciência da Informação é uma profissão, não é? Eles gostam de resultados, gostam de coisas concretas. E então, aqui o que no nosso fundo se forma
é gestores da informação, que podem ser arquivistas, podem ser bibliotecas. Está bem, já sei, tenho que falar mais para aqui, está bem. Pode ser, aliás, hoje até abrimos a possibilidade de formar também museólogos. Este era o plano de estudos, portanto, isto de algum modo faz aquilo que também é preciso, e a professora Angélica falou nisso, quando falamos de epistemologia não falamos só de uma discussão teórica, especulativa, de ordem filosófica sobre o modo e a natureza do conhecimento científico de uma determinada disciplina, produzida pela disciplina. Há também o lado institucional, político. Ora, isso também se faz, também se constrói. E nós, ao avançarmos com este plano de estudos, ao terem sido criadas as condições políticas e institucionais na Universidade do Porto para se montar uma primeira licenciatura, que depois deu origem a um mestrado em 2008, e hoje temos um doutoramento com a Universidade de Aveiro, que se chama Informação e Comunicação em Plataformas Digitais, é todo um lado também que completa a epistemologia. Só que houve sempre o cuidado de não fazer a política institucional e, digamos, a identidade político-institucional desta área sem uma reflexão epistemológica teórica. Portanto, as duas coisas, a parte mais teórica, digamos assim, mais especulativa, com a parte prática. Este é o livro da professora Odila, que aqui está, no fundo, sendo a concretização do percurso que ela acabou fazendo, junto sempre com o professor José Maria, e que eu evoco aqui. Aliás, este é o exemplar que ela teve quando nos encontramos, o prazer de me informar. Não foi, como se diz no Brasil, puxa-saco, mas é só para dizer que, de algum modo, a Angélica, com o seu trabalho afincado sobre a identidade da arqueologia, está a representar, de algum modo, este percurso, que é o vosso percurso de afirmação da autonomia da arqueologia. Neste ponto concreto, ela diverge do nosso percurso, partindo a todos da mesma preocupação de reflexão epistemológica. Este é o seu artigo, que fala de submissão ou interlocução. Eu diria que nem uma coisa nem outra. É uma dinâmica transdisciplinar que pode levar a arquivística a alimentar e a dar sentido útil e epistemologicamente elevado à própria ciência da informação. Porque há um problema com a ciência da informação. Aliás, há muitos problemas. Com a ciência da informação, na sua raiz, a Information Science é uma disciplina tecnológica. Falaremos desse problema de fetiche tecnológico, da avalanche tecnológica, do tecnologismo, dessa ameaça que aí está e sobre a qual que a temos que encarar com descontração, mas também com muita seriedade. Este é um livro que eu publiquei em 2006 e que já vai numa radicalização da proposta e do percurso marcado pelo de 2002 e que tem aí um dicionário que eu vou utilizar mais adiante, que é só por ilustração do meu raciocínio e da nossa tese epistemológica e formativa, que é o Dicionário Eletrónico de Terminologia em Ciência da Informação, que foi publicado. Este volume também tem, e é uma coisa que eu também, hoje estou muito nostálgico, talvez isto começou muito cedo, apesar de achar o Júlio que começou com atraso, é muito cedo ainda, funciona melhor depois do almoço, a entrevista feita pelo Sérgio Albite, realizada na Academia Brasileira de Letras. E, portanto, é um livro que, digamos, radicaliza esse percurso, mas hoje também já está um bocado démodé. E este é um livro feito, organizado pelos alunos nossos, que ao fazer 10 anos a licenciatura, fez um balanço da licenciatura do mestrado, mostrou que é possível, de facto, dar uma formação conjunta, com disciplinas que dão normas sobre descrição de arquivo, de biblioteca, de museu, como organização e representação da informação, que é possível concentrar as questões do uso. Esses temas da agenda que foi há bocado falado, pode ser abordados em disciplinas. Nós temos um problema que vocês não têm no Brasil, que foi a Bolonha, que nos reduziu as graduações para 3 anos, mas isso são aquelas bolonhesices que nos vieram a atrapalhar a vida, porque com 4 anos dava mais para um plano mais eficiente, mas que, digamos, mostram que é possível fazer esta integração de conteúdos, mostrando, acentuando as especificidades sempre, mas também procurando um denominador comum. E os alunos estão aí, claro que têm um viés tecnológico muito forte,
tem aulas de tecnologia, de informática na Faculdade de Engenharia e tem as aulas mais de Ciência Social e Ciência da Informação como Ciência Social Aplicada em Faculdade de Letras. Portanto, esta combinação é um facto. Já passaram mais de 10 anos. Não me começo já a dizer o tempo, que eu ainda estou no primeiro ponto. Pois, a mim não, porque eu estou tranquilo. Literalmente, ora bem, o ponto que vem, eu vou tentar explicar-vos rapidamente, para depois poder até acelerar os slides. O que eu aqui quero começar é um efeito, um exercício terminológico, para depois mostrar exatamente isto que eu acabei de dizer, da possibilidade de abrir a arquivística, a biblioteconomia, a documentação, a própria Information Science, abrindo-a, digamos, à dimensão da ciência social, abri-las à possibilidade da transdisciplinaridade. Não apenas a interdisciplinaridade, que no caso desta área não me parece ser a modalidade suficiente. E veremos, até porque a Olga Pombo, ao apontar as características do que exige a multi, a inter e a transdisciplinaridade, veremos pelas características que ela recenseou que a nossa área cabe perfeitamente, isto é, quando falo da nossa área as disciplinas que tratam do conteúdo que está nos arquivos, ou seja, os documentos são nos arquivos, nas bibliotecas, nos museus, podem efetivamente abrir-se a uma dinâmica transdisciplinar e, portanto, terem efetivamente um objeto que é comum, abordado com diferenças, com mais do que um olhar, mas isso não afeta a existência de um objeto e de uma unidade disciplinar que também depois se abre à interdisciplinaridade e, portanto, não exclui a diversidade de contributos e de olhares. Em comum, estas disciplinas tomam por objeto o continente. Isto é logo uma primeira característica que elas têm, porque todas elas têm ciência da biblioteca, ou ciência do museu, ou ciência do arquivo. Portanto, é um caso particular, se formos a ver no mundo da designação das ciências, as nossas disciplinas, estas disciplinas têm esta particularidade, têm sempre o lugar, que o Pierre Nora chamou o lugar da memória, como nomeado como um objeto. Sabemos que depois teve que se resolver este problema, porque o objeto, afinal, não é um, são dois ou três, como veremos aqui nos significados, porque a própria professora Angélica falou conjunto de documentos, o conjunto orgânico de documentos produzidos, recebidos. Conjunto de documentos não é o arquivo, instituição, nem o edifício. Esta duplicidade que o pessoal passa por cima porque é assim um bocado incómoda, mas deixa estar, porque depois retifica-se dizendo é um conjunto de arquivos, mas isso é outro objeto. É no fundo, o que chamar a atenção. Esse é o conteúdo, não é o continente. Se calhar o continente, mas exige uma abordagem e o conteúdo precisa de outra. O problema com estas designações mais clássicas é que, no fundo, a própria arquivologia acabava trabalhando, ou o nome, literalmente acabaria por tratar do continente e do conteúdo. Epistemologicamente, isso é um problema complicado. Arquivologia, arquivística, archival science são as designações, mas vejam, outro problema curioso que estas disciplinas têm, por exemplo, no campo da biblioteca, os nomes são quase como os cogumelos: bibliologia, bibliotecologia, biblioteconomia, bibliografia, documentação, tudo para designar algo que é um objeto. Mas por que tantas designações? A museologia é menos, a arquivologia também não tem tanto, mas a biblioteconomia é o delírio. Arquivo como conjunto orgânico de documentos, como instituição ou serviço, como edifício, como depósito, temos essa duplicidade. A biblioteca também foi arca, também é serviço, também é uma coleção. O museu, que era a Casa das Musas, é o edifício, é o espaço, mas também é o organismo onde temos esta duplicidade que é comum. Isto é comum às três. Pelo menos esta comunidade tem-na. Mas há outra. Qual a razão para que cada disciplina seja designada por mais que um termo? Uma resposta possível é a indefinição epistemológica em relação ao objeto de estudo. Há uma indefinição. Como? Sim, também. Eu esqueço-me deste aparelho. Eu ponho-me a berrar assim, talvez. Há também uma determinante
linguística. Os franceses, por exemplo, cunharam a arquivística, né? Na Espanha, por exemplo, a arquivologia foi mais popular. Em Portugal, por tradição da própria influência da École des Chartes, ficamos com a arquivística. Aqui o linguístico também, e os países, os ingleses nem usam uma nem outra, archival science. Estas diferenças também têm o seu interesse. A arquivologia e a arquivística assumem o estudo de objetos diferentes. O continente e o conteúdo, o arquivo, instituição ou serviço. Há aqui, por exemplo, no dicionário de terminologia arquivística português, diz que quem trata da questão, digamos, administrativa dos serviços ou da instituição de arquivo é a gestão de arquivos. A arquivística é a ciência do fundo, que estuda o fundo, o conjunto. Portanto, têm necessidade, de facto, de separar o conteúdo do continente. Portanto, é porque há aqui um problema que os profissionais perceberam, senão não se punham com esta necessidade de... Com a biblioteca e a coleção de livros, a segmentação é maior, mas também a ambição de aglutinar vários sentidos num só termo é também discutível. Portanto, por um lado há esta definição, mas no fim, bibliotecnologia, biblioteconomia, acabam designando a mesma disciplina, com estes nomes todos. A museologia, a documentação, foi fundada por Hotelet, considera-se a herdeira, embora isso seja também muito discutido pelos autores, da biblioteconomia. Porque a biblioteconomia também não aceitam que a documentação seja o filho que mata a mãe, no caso, que faça a sobreviver como ciência que deita para trás, digamos, esse passado bibliotecnómico. Esta variedade terminológica pode ser vista como uma riqueza linguística e evolutiva, mas também pode efetivamente ser um problema. E também não deixa de ser um problema, como aqui refiro. E foi como tal que encaramos e procuramos resolver. E resolvemos fazendo, em 2006, não o pus na evocação atrás, porque entrou aqui, este dicionário que está online, aqui está o URL dele, e eu vou tirar daqui, mas para não demorar muito, porque este dicionário está online, portanto são 5 minutos. Vou estourar um bocadinho, mas não é muito. Este dicionário está online, portanto vocês podem consultá-lo e a ideia é só chamar a atenção daquilo que eu fui buscar de termos para reforçar esta minha ideia, que é onde apresente, fui eu que fiz este dicionário, 80, não foi preciso uma comissão de profissionais para fazer com aqueles dicionários que se fazia com muitos profissionais, com reuniões intermináveis. Eu em 15 dias resolvi este problema. São 80 verbetes e obviamente que se trata de um dicionário de conceitos, termos e conceitos que podem apoiar um determinado modelo epistemológico de ciência da informação, naturalmente. E são para servir de apoio ao ensino, mas este dicionário, o único problema que ele tem é que ele está a precisar de uma renovação. Ele está online, obviamente, ele é aberto, ele está a precisar de ser trabalhado, eu nunca mais pude renová-lo, mas é um instrumento aberto, ele foi posto logo, até na expectativa de que haveria pessoas, ninguém ligou muita importância a isto, e portanto ele continua um pouco à espera de poder ser até partilhado com outras, até com pessoas que podem discordar de alguns conceitos e de necessidade de incluir aqui alguns termos que não estão e alguns conceitos. Eu destaco aqui o arquivo, por exemplo, na letra A tem arquivística, o próprio Musselheide faz uma abordagem crítica à arquivística, no sentido de que ela deve-se abrir à transdisciplinaridade e, portanto, deve-se inserir dentro da ciência da informação. É isso que é, no fundo, dito, até porque critica-se também esta ideia da ciência do arquivo, não há uma ciência dos tribunais, não há uma ciência dos hospitais, não há uma ciência das quadras de polícia, mas há, obviamente, a do conteúdo, do tipo de documentos que, antes de serem arquivísticos, são naturalmente ou administrativos, ou técnicos, ou científicos, etc. Vou avançar. Esta é a definição, um extrato da definição de arquivo. Eu vou passar
porque senão não dá para chegar ao ponto da multi. Aqui, por exemplo, a biblioteca, a mesma coisa, a crítica, como é que é apresentada a biblioteconomia neste dicionário, obedece, obviamente, à concepção que aqui está, que eu tenho aqui apresentado, a ciência da informação, que obviamente não é a ciência da informação norte-americana, nem é a ciência da informação que muitos temem, que é, no fundo, uma disciplina eminentemente tecnológica, que é aceite como uma importação que vem muito veiculada hoje por esse movimento muito importante que temos de ter em consideração, que é os high schools. Não, é uma ciência da informação que é enriquecida pela dinâmica transdisciplinar, pelo contributo que aqui foi falado, importantíssimo que a arquivística pode dar a esta ciência da informação, portanto, que faz essa agregação, esse enriquecimento com os contributos que vêm das disciplinas passadas, só que essas disciplinas fizeram o seu ciclo e elas vão sobreviver dentro de uma disciplina nova. É como se há aqui um processo de integração e de fusão que sem perderem os ingredientes e aquilo que é a alma de cada disciplina dentro desta disciplina nova que é a ciência da informação. Esta definição vocês podem ver, eu tenho que acelerar mesmo, porque senão não tenho tempo para o que eu pretendo, que é ainda vamos mostrar aqui a questão da transdisciplinaridade, depois um último slide. A definição que se dá aqui de ciência da informação, que é um pouco inspirada na do Borco, mas que de facto mostra que aquilo que esta ciência da informação estuda é o que também tem muito a ver com o que se defende para a arquivologia, para a documentação, para a biblioteconomia e para a museologia. Tratamento da informação, a organização, o seu estudo de partilha, de comunicação. Isso está no cerne do objeto e que acabará por poder ser comum a todas elas. A museologia, a mesma coisa, ver informação, no caso aqui da cultura, é um conceito que se prende também com a informação. A questão da informação é uma definição que também é um termo muito complicado, porque há tantas definições de informação, nós tivemos que chegar também a uma definição de informação que possa ser operativa, um conceito operativo, e eu agora vou centrar-me rapidamente, para depois para o último slide, lembrar aqui 3 coisas. O que é pluri ou multidisciplinaridade? É uma simples associação de disciplinas, uma partilha de objetivos, multiplicidade de métodos, existência de fronteiras. O que é interdisciplinaridade? Linguagens parcialmente comuns, é a coesão entre saberes, é a integração, uma divisão disciplinar, mas em que as fronteiras não são eliminadas, certo? O que é transdisciplinaridade? É a linguagem, estrutura, fundamentos e mecanismos comuns, coesão entre saberes, integração disciplinar, partilha de objetivos comuns, transferência de problemáticas, inexistência de fronteira, multiplicidade de métodos, ou seja, a riqueza que cada uma tem é transportada, mas há ao mesmo tempo um esforço comum. Isso é a transdisciplinaridade. Se a transdisciplinaridade é isto, quem tem medo da transdisciplinaridade na nossa área? Eu acho que não é de ter medo. Agora, o que me preocupa é efetivamente mais a maneira como nós temos que lidar com o tecnologismo e com a tecnologia. Porque no nosso plano, no nosso modelo formativo, nós juntamos a nossa formação com os engenheiros informáticos. Eu dou uma disciplina semestral em sala de aula com um engenheiro. Damos as aulas 2 horas por semana, damos as aulas juntos. Já imaginaram esta cena? Eu, quando me propuseram isto, eu não imaginava. Portanto, eu dou aulas com um engenheiro informático de introdução aos sistemas e ciência da informação. Agora, não é fácil. Posso depois no corredor contar um ou outro detalhe. Não é. Mas é fundamental para a concretização deste projeto, essencial. E é possível. É, porque ainda não nos zangamos e já vamos em 4 anos de experiência. E ele gosta muito. Portanto, se ele gosta muito, eu também gosto. E, portanto, isto é descer da teoria à prática. Estou-vos a falar de coisas práticas. Aqueles que forem afetados pelo medo de ter atacado a identidade profissional poderão responder que a transdisciplinaridade não convém. Mas aqueles que aceitarem o desafio
pleno da fecundação transdisciplinar, acho que a resposta é sim. E este é o último slide, Júlio. Se há algum receio a ter, hoje é exatamente com a avalanche, com o fetiche tecnológico. E a maneira de combater essa ameaça, no sentido de evitar que esta área profissional fique monodisciplinar, fique tomada por o que está aí, as plataformas digitais, a ciência dos dados, a inteligência artificial, é, efetivamente, integrar toda esta vertente num processo transdisciplinar também, em que a tecnologia traz aquilo que ela tem, sobretudo no plano operacional, é insubstituível e é arrasador, vai fazer muita coisa, e já está a fazer muita coisa, e nós damos a dimensão social, porque aquilo com que esta tecnologia trabalha tem a ver com um fenómeno profundamente humano e social, que é a informação, que é a comunicação, e que é algo que tem a ver com aquilo que é simplesmente o humano. Virá o obrigado? Ainda não vem o obrigado, mas vem o obrigado agora. Muito obrigado ao Dr. Armando Malheiro da Silva, também pela tonalidade de humor que imprime às suas comunicações. Passamos rapidamente para o professor José Maria Jardim, que vem falar sobre o tema Arquivologia e Ciência da Informação, Diálogos entre Saberes. O professor José Maria Jardim é figura muito conhecida, não só no Brasil, mas também em Portugal, professor titular do Departamento de Arquivologia da Unirio, licenciado em História, mestre e doutor em 98 em Ciência de Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa Rui de Barbosa, coordenou um mestrado profissional em Gestão de Documentos e Arquivos na Unirio, de 11 a 15, do qual também foi professor até 2018. Foi professor do Departamento de Ciência e Informação da UFF, tendo ministrado disciplinas na licenciatura de Arquivologia e Biblioteconomia e também no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Foi técnico em Assuntos Culturais do Arquivo Nacional e dirigiu o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro em 92. Tem muitas experiências profissionais e tem abordado principalmente os assuntos seguintes: gestão de arquivos, políticas públicas de informação, políticas de arquivos, governo eletrónico, ensino e pesquisa em arquivologia, direito à informação e gestão da informação governamental. Professor Jardim, a palavra é sua, fará o favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria e uma honra participar desse 9º Seminário de Saberes Arquivísticos. Eu agradeço profundamente o convite dos organizadores e parabenizo a Universidade de Coimbra, através da Faculdade de Letras, e a Universidade do Estado da Paraíba, através do seu curso de Arquivologia. É especialmente prazeroso participar deste painel, coordenado pelo Dr. Júlio, e com 2 colegas pelos quais eu tenho imensa admiração, a professora Angélica Marques e o professor Armando Malheiro, cujas falas facilitam muito a minha fala nesse momento. É uma satisfação estar aqui, e é uma satisfação mesclada por motivações profissionais e também afetivas. Eu venho a Portugal há 36 anos. Eu vim aqui em janeiro de 1983 pela primeira vez para fazer, como servidor do Arquivo Nacional, para fazer uma visita técnica à Torre do Tombo, que ainda funcionava lá na Assembleia da República, né? E alguns anos mais tarde tive contatos profissionais muito ricos
que foram ampliados com diálogos com colegas do então Instituto Português de Arquivos, e também no Grupo Ibero-Americano de Gestão de Documentos, onde participávamos profissionais da Espanha, Brasil, Portugal, México, e que se ampliou com outros países da América Latina e que teve resultados muito importantes. E já nos anos de 1990, com colegas do campo acadêmico português, especialmente os diálogos iniciados com o querido Armando Malheiro, mediante troca de cartas, inicialmente relacionadas com o tema desse painel, né? Era pré-internet, né? Quando Malheiro ainda não era brasileiro honorário. As motivações pessoais e profissionais se estendem e muito aos colegas da Universidade do Estado da Paraíba. Eu tive a rica experiência de participar da criação do curso de Arquivologia da UEPB, dividindo essa tarefa naquele momento com os colegas da Paraíba e também com Maria Odila Fonseca, e curso que hoje é uma realidade, que se expressa de forma contundente, de maneiras diversas, inclusive no caso deste seminário. Eu deveria ter participado do CESA no ano passado, mas não foi possível, porque eu estava fazendo um ano sabático em Madrid. Então, eu preciso agradecer hoje profundamente aos colegas da UEPB por associarem o meu nome a um prêmio de pesquisa. Isso me emocionou e me emociona muito. A literatura, o teatro, o cinema expõem muitos dramas e comédias relacionados à vida acadêmica. Nós conhecemos vários, imagino. Mas sabemos, na nossa experiência, das contradições do mundo acadêmico, mas também que o ensino e a pesquisa só chegam a bom termo se envolvem muito de generosidade. E meus colegas da UEPB foram extremamente generosos comigo. Então, eu agradeço a todas e a todos. Quando eu recebi o convite para participar desta edição do CESA, o convite da professora Maria Beatriz, eu respondi muito feliz e propondo o tema da minha pesquisa atual sobre governança arquivística, que vai ser objeto de um workshop amanhã ou sábado, ou sexta-feira. Sábado já é um ato falho, né, já em relação a Coimbra. Enfim, a professora solicitou que eu participasse e minha opção foi, então, colaborar nesse painel com algumas reflexões sobre configurações epistemológicas no quadro dos diálogos entre arquivologia e ciência da informação. Diversos aspectos já foram mencionados, muito bem mencionados, por Angélica e pelo Malheiro. Nós sabemos que essa discussão epistemológica ela é permanente para os que atuam na arquivologia, na ciência da informação. Na ciência da informação, a discussão epistemológica é quase um marco identitário da área, né? E numa arquivologia que vive profundas transformações nas últimas 3 décadas, nos planos teóricos e da gestão, a discussão epistemológica adquiriu uma relevância significativa mais recentemente. Os trabalhos da Angélica, por exemplo, e de outros colegas apontam, para falar no caso do Brasil, para essa relevância. Ao tentar organizar algumas questões sobre os diálogos entre esses saberes, para partilhar aqui com vocês, eu me dei conta de uma nova maneira, eu já sabia disso, mas de uma maneira nova, do quanto essa temática irrigou a minha trajetória profissional na arquivologia.
eu precisei estabelecer uma certa linha do tempo e pensar historicamente essa temática, especialmente no cenário brasileiro. Até porque, no caso do Brasil, esse debate entre diálogos da arquivologia e da ciência da informação tem uma história, né, Angélica? E eu estive e sigo a estar nessa história como sujeito enredado nos discursos e nos metadiscursos desses diálogos, durante um bom tempo, alguns tempos com mais intensidade, mas ao longo de toda a minha carreira. Um dos textos, isso parecia combinado, viu, Malheiro? Mas eu vou mencionar como você mencionou, porque um dos textos iniciais sobre esse tema, sobre esses diálogos da ciência da informação com a arquivologia, em língua portuguesa, foi esse pequeno artigo ao qual você mencionou e que eu produzi com Maria Odila e foi publicado aqui na BAD, nas páginas A e B, em 1992. Portanto, há quase 30 anos, com esse título, As Relações entre a Arquivística e a Ciência da Informação. Odila e eu estávamos, para além da nossa trajetória no Arquivo Nacional, naquele momento, inseridos na universidade, mergulhados no mestrado em Ciência da Informação, e nós tentamos mapear minimamente, como profissionais de arquivologia, os possíveis territórios de diálogos que poderíamos considerar, em termos de produção de conhecimento com temática arquivística, num espaço acadêmico da ciência da informação. Foi uma tentativa da gente organizar a cabeça e rendeu frutos que a gente jamais supôs e jamais pretendeu. Naquele momento, nós percebemos que os níveis de interação eram bastante precários, mas percebíamos também que havia um quadro favorável se desenhando para essa interação entre a ciência da informação e a arquivologia, e que pré-condições estavam mapeadas para diálogos, no mínimo em níveis pluridisciplinares, né? Uma das repercussões desse artigo foi uma carta surpreendente do Malheiro, o qual nós não conhecíamos, portanto, estou falando de era para a internet, que nós recebemos após a leitura desse artigo, e que ele enviou alguns textos da publicação, né, que nós estamos comemorando os 20 anos. E aquilo foi fantástico, né? Foi absolutamente excitante a gente receber de Portugal, de alguém que a gente não conhecia, aquele texto provocado por um artigo nosso, e aí a gente iniciou um diálogo desenvolvido com ele, com a Fernanda de maneira mais próxima, e o Júlio e o Manuel Lugeal, enfim, e tudo isso faz parte da pré-história do lançamento desse livro que a gente está comemorando e tem que comemorar, Arquivística, Teoria e Prática de uma Ciência da Informação. E quando eu afirmo que estive como sujeito nas reflexões entre ciência da informação e arquivologia no Brasil, eu uso, né, o verbo no passado, não por ter me afastado dessa temática, o que é impossível, mas por ter priorizado nos últimos anos algumas questões macroarquivísticas relacionadas a políticas e à governança arquivística. Mas esse tema ele é recorrente e está sempre presente. Eu preciso ressaltar aqui o contexto a partir do qual eu construo a minha fala aqui. Então, eu me remeto, portanto, a um tempo histórico no qual essa discussão toma diversas configurações
E é um locus predominantemente, mas não exclusivamente brasileiro, até porque seria impossível. E o faço a partir da arquivologia, né, mirando a ciência da informação, sem, evidentemente, ignorar a vocação da arquivologia para diálogos com outros campos do conhecimento, para além da ciência da informação. Então, eu creio ser oportuno elucidar muito brevemente alguns pontos de partida, né? A qual ciência da informação eu me refiro? Eu me refiro aqui à ciência da informação, disciplina ou interdisciplina para alguns, de matriz anglo-saxônica, que estrutura-se a partir dos anos 60, que tem como antecedentes o cenário da Guerra Fria e a busca pela hegemonia científica e tecnológica dos Estados Unidos, no domínio de recursos de informação científica. A ciência da informação tem ligações explícitas com a biblioteconomia e contempla hoje diversos aspectos dos chamados fenômenos informacionais, mas, num primeiro momento, a ênfase era muito detida na chamada informação científica e tecnológica, o seu controle e disseminação no ambiente científico. É nesse momento que ela começa a se configurar no Brasil, nos anos de 1970, né, em plena ditadura militar. Era uma ciência da informação com viés altamente técnico, científico e tecnológico. Isso explica um pouco também da história dessa área no Brasil, que hoje contempla 20 programas de pós-graduação acadêmicos e, na classificação da CAPES, que é a área do Ministério da Educação que se ocupa da pós-graduação, 9 programas profissionais. Então, são 29 programas de pós-graduação em torno desse arcabouço. Institucional, sobretudo, né? Depois dos anos 80, especialmente nos anos 90, a ciência da informação ela se volta para dimensões políticas e sociais da informação. No Brasil, isso coincide com a redemocratização do país e coincide com uma aproximação significativa, naquele momento, da ciência da informação com a área de comunicação. Saracevich lembra, né, 3 características daquilo que ele chama o modelo de compreensão do passado, presente e possível futuro da CI. É a sua natureza interdisciplinar, o fato da CI estar, segundo ele, inexoravelmente ligada à tecnologia da informação e uma participação ativa e deliberada na assim chamada sociedade da informação. Ele visualiza relações interdisciplinares mais fortes com a bioteconomia, com a ciência da computação, com a ciência cognitiva e com a comunicação. Não explicita exatamente a arquivologia. No Brasil, a ciência da informação tem bases muito fortes na biblioteconomia. Ela é bem mais institucionalizada, portanto, como nós vimos aqui, inclusive na fala da Angélica, do que a arquivologia, no que toca às configurações institucionais. A institucionalização do campo científico da arquivologia no Brasil ganha mais contornos depois dos anos de 1990, especialmente após os anos 2000, aquele crescimento de pesquisas, né, que a Angélica nos mostrou, mas que é um crescimento, em boa parte, ainda restrito e subordinado às estruturas institucionais da ciência da informação, por várias razões que a gente poderia, se tivesse tempo, discutir aqui. Esse cenário, né, acadêmico-institucional, como já foi mostrado, tem uma forte influência nos diálogos entre esses 2 campos no Brasil. Existe não sei se eu consigo recuperar aqui, mas existe
uma pesquisadora brasileira que trabalha profundamente com epistemologia da ciência da informação, a professora Helena Vânia Pinheiro. A professora Helena Vânia Pinheiro, ao longo das últimas décadas, ela faz o que ela chama de mandalas da ciência da informação, identificando áreas da ciência da informação e diálogos. Dessas áreas. Recentemente, isso é importante colocar porque a professora Helena Vânia é uma figura emblemática da história da ciência da informação no Brasil, né? E muito envolvida com essa discussão epistemológica. Ela reconhece uma série de sub-áreas na ciência da informação, que vão desde a ética na informação, organização do conhecimento, comunicação científica, tecnologia, gestão da informação, e uma dessas sub-áreas ela chama de recuperação da informação. E é exclusivamente no desdobramento dessa sub-área que ela visualiza na mandala, cujo slide eu não tenho aqui, a arquivologia. Então, a arquivologia, do ponto de vista, né, de uma autoridade acadêmica muito respeitada nessa discussão no Brasil, ela aparece muito pontualmente. Portanto, não corresponde, né, à estrutura institucional que existe no Brasil em relação à área de ciência da informação e arquivologia, que é quase, entre aspas, sendo um pouco dramático, um projeto de colonização da arquivologia pela ciência da informação. Até porque aquelas 470 pesquisas que a Angélica menciona, elas, do ponto de vista da contabilização da produção científica, elas não são contabilizadas como arquivologia. Elas são contabilizadas como ciência da informação. E isso envolve uma cadeia de poder dentro do locus da pesquisa, do financiamento da pesquisa, que provavelmente vai mudar muito, dada a situação que nós vivemos no Brasil, mas essa é uma estrutura muito forte. Razão pela qual, já tenho que acabar, razão pela qual a tabela, né, que a Angélica mostra, em 84, que reconhece a arquivologia como uma disciplina autônoma, ela não foi essa parte só que não foi aplicada. A tabela não foi aplicada como um todo, porque, de alguma maneira, ela provocava um terremoto nos jogos, né, de interesses de grupos acadêmicos na estrutura brasileira. Ali está, não dá para ver muito bem, mas aparece ali, né, no eixo recuperação da informação, aparece a biblioteconomia, a comunicação, a estatística, desculpa, a biblioteconomia, a ciência da computação, a linguística, a arquivologia e a museologia juntas. E é só ali que aparece, né? Bom, do ponto de vista da arquivologia, vou passar ao largo da configuração da área, o tempo não permite, mas eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para o fato de que esse é um campo hoje marcadamente caracterizado pela diversidade. E se há uma identidade possível, é uma identidade que se forja na dinâmica dessa diversidade, né? Nós não temos zonas de consenso, e nem sei se isso, a essa altura, é um problema, em termos globais, do que é arquivologia, dos seus objetos, dos seus profissionais. Há uma diversidade enorme, né, de intérpretes e interpretações sobre isso.
dentro de um cenário histórico de novas formas de produção, de uso, preservação e acesso dos documentos, de reconfiguração das teorias e práticas, da perspectiva de uma arquivologia pós-moderna, nos termos de Cook, de uma mudança, citando literalmente, que deixa de visualizar os documentos como objetos físicos estáticos e passa a entendê-los como conceitos dinâmicos virtuais, que não mais olha para documentos como produtos passivos da atividade humana administrativa e considera os próprios documentos como agentes ativos na formação da memória humana e organizacional. O discurso teórico arquivístico, citando Cook, está mudando de produto para processo, de estrutura para função, de arquivos para arquivamento, de registro para contexto de registro, de resíduo natural ou subproduto passivo da atividade administrativa para a memória social construída conscientemente e mediada ativamente. A própria concepção, né, essa heterogeneidade, ela aparece em trabalhos recentes que eu considero muito interessantes, não exatamente concordando com todos, mas eu acho que revela uma efervescência da área pulsante. Eu sempre falo isso para os alunos, é muito mais interessante estudar e praticar arquivologia hoje do que há 30 anos atrás. E dentro daquilo que a Anne Gilliland comenta, ou seja, o estudo do campo hoje é o resultado natural de interações de longas e variadas trajetórias epistemológicas, no plural, e práticas que abordam as coisas arquivísticas dentro de diferentes disciplinas e espaços comunitários. Então, temos uma discussão em marcha, forte, contundente, sobre o objeto, que sim reconhece os arquivos, os documentos, a informação, os processos de produção, o uso, os seus serviços, instituições, os sujeitos produtores, os sujeitos usuários. O objeto, afinal, não é uma realidade dada e pronta para ser investigada, mas algo socialmente construído. Nesse sentido, há uma influência muito grande na crítica às chamadas epistemologias eurocêntricas. Isso aparece muito em estudos recentes, sobretudo em duas obras que eu acho bem exemplares desse momento, que é o Archival Multiverse e Archives in Liquid Times. A compreensão do arquivo cada vez mais como processo e como mediação social, tempo e espaço condicionando o arquivo, aquilo que o Ketelaar chama de arquivalteridade, né? A desnaturalização da técnica, né? A descrição como discurso, às vezes, excludente, quando a gente vê, por exemplo, colegas australianos revendo processos descritivos de 40, 50 anos atrás, que eram extremamente preconceituosos em relação aos aborígenes, né? Então, a discussão, né, de epistemologias descolonizadas influi nesse sentido também, e nessa tensão cada vez maior e rica entre subjetividade e objetividade na teoria arquivística. Enfim, a ideia de que talvez não tenhamos um único paradigma, né, de reconhecer múltiplas epistemologias e que não existe uma arquivologia que se ensina, uma arquivologia que se pesquisa e uma arquivologia que é a realidade prática, né? Existe a arquivologia e seus territórios, interpretações, intérpretes, métodos e práticas, ou talvez quase arquivologias no plural. É interessante, terminando, doutor Júlio, como o que para alguns é chamado como a virada da arquivologia,
nas humanidades, nas artes, as próprias representações do que é arquivo e que transcendem aquilo que nós identificamos como arquivo e que geram a pergunta, mas até que ponto nós podemos continuar ignorando o que outros campos chamam de arquivo e a arquivologia não reconhece como tal, né? São questões que estão aí, né? São agenda de indagações. Essas viradas, né, que, para muitos, estenderam os limites tradicionais da arquivologia, e que a gente não tem esses limites ainda mapeados. Isso está acontecendo agora, né? O objeto permanece, os documentos, os arquivos, como instrumentos de proveniência e subprodutos de transações de negócios públicos ou privados. No entanto, agora esses objetos, onde existe um consenso sobre eles, são abordados de modos diferentes, né? Na teoria e na prática. Quando apresentam a arquivologia de tempos líquidos, os editores têm uma frase que eu acho contundente a esse respeito. Nossa convicção é de que os paradigmas e conceitos que formaram a base da manutenção de documentos no mundo analógico perderam o seu lugar central. As tentativas de criar um novo paradigma, um novo conceito geral sobre os arquivos na sociedade da informação digital ainda não foram convincentes. Isso reflete nossos tempos líquidos pelos quais a profissão arquivística também está passando. No final desse livro, tem, talvez vários aqui conhecem, mas tem uma entrevista muito interessante com o Quetelar. Ele discute um pouco a ideia da liquidez. Para ele soa um pouco negativo a ideia de arquivos em tempos líquidos, como se nada pudesse ser dado como certo, como se tudo fosse absolutamente instável. Mas ele reconhece que essas mudanças estão aí, estão em curso, não estão mapeadas, e se situam no marco desses diversos diálogos. E eu gosto de chamar a atenção para o fato, quando vamos à questão dos diálogos propriamente dito, que o arcabouço teórico e métodos e técnicos da arquivologia são acionados, evidentemente. No entanto, nós não gerenciamos arquivos apenas com os instrumentos teóricos e metodológicos exclusivos da arquivologia. Nós necessitamos, em diversos momentos, em graus variados, de administração, de história, de direito, de sociologia, de antropologia, de ciência da informação, de ciência da computação, enfim, o saber e o fazer arquivísticos são de natureza, no mínimo, multidisciplinar. Se são interdisciplinar, isso faz parte de um projeto, né? E a gente também não pode banalizar essa discussão da interdisciplinaridade, vira um chavão, né? Ou seja, eu não faço arquivologia só com teorias e métodos da arquivologia. Não fazia antes e não faço hoje. E nesse cenário de indagações, que eu acho riquíssimos, que atestam a efervescência do campo. Eu falaria mais um pouco sobre esses diálogos da arquivologia com a ciência da informação no Brasil, mas eu acho que a Angélica já situou bem essa discussão. Acho, sim, que por diversas razões, em termos institucionais, não necessariamente como um projeto epistemológico, embora no Brasil tem autores que pregam uma espécie de integração epistemológica entre arquivologia, biblioteconomia, ciência da informação, museologia, enfim, quem passa perto. E como se integração epistemológica fosse uma decisão, né? Fosse algo que você decide. Olha, está decretado, no dia 1º de janeiro de 2020 a gente vai começar aqui uma integração epistemológica básica, né? E não funciona assim, a gente sabe, basta ler a história das ciências. Por último, e último mesmo, eu vejo que esses diálogos específicos com a ciência da informação, eles
e aí não parto exatamente de uma pesquisa empírica, mas de percepção e de leitura desses movimentos que a área tem feito, ele aparece mais evidentemente e com muito potencial nas áreas de representação da informação e de recuperação da informação, mas também mediação informacional, estudos de usos usuários, usos sociais da informação, dimensões políticas da informação, políticas e governanças da informação, gestão de serviços informacionais, relações entre informação e educação em geral e no campo da informação e arte, na preservação digital, nos estudos de prospectiva informacional. A professora Maria Paz Pozuelo desenvolve pesquisas nessa área na Espanha e na parte de literacia informacional. Sem querer esgotar, mas eu acho que aí tem um leque de possibilidades muito forte. E, por outro lado, a ciência da informação poderia ganhar muito com esses aportes da arquivologia. Há anos atrás eu fiz uma análise dos Encontros Nacionais de Ciência da Informação e, apesar desse discurso, né, do ponto de vista de citação, pouquíssimos autores da área de ciência da informação efetivamente trabalhavam com a literatura arquivística, a não ser quando queriam justificar a integração epistemológica da arquivologia enfim. E aí eu cito um exemplo, né, também, de novo, do Quetelar, quando ele diz: o contexto é tudo, o contexto é o mais importante conceito ou princípio arquivístico, talvez. Essa é a nossa força, e devemos deixar claro para os profissionais da informação e para os filósofos da informação que, em sua busca pela confiabilidade da informação, devem prestar atenção ao contexto e, ainda mais, devem adotar nosso conceito de documentos criados dentro de um contexto particular com um vínculo arquivístico. Enfim, reitero aqui a importância de diálogos com outras áreas, com a administração, por exemplo. Acho que a gente tem uma série de lacunas complicadíssimas do ponto de vista da gestão, propriamente dita, de recursos e serviços de informação, e também, por que não, dos diálogos da própria arquivologia, dentro da arquivologia, que às vezes, né, com toda essa efervescência, se dão aquém da necessidade que a área propõe. Hoje é dia 6 de março, né? Sexta-feira, dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Eu não posso falar nisso sem falar, e, pelo menos no Brasil, não ousaria falar sobre Portugal, porque eu não tenho conhecimento, de que não dá para pensar arquivologia, não dá para pensar nada no mundo sem as mulheres. Mas, no caso especificamente da arquivologia brasileira, a gente não existiria se não fossem mulheres impressionantes, a geração fundadora, né, de mulheres que criaram a arquivologia no Brasil. Tá bom. Vou só terminar para falar das mulheres, 30 segundos, porque eu quero agradecer. Agradecer e fazer essa menção. E essas mulheres que vêm passando bastão e alimentando essa área de uma maneira impressionante. Vejo aqui a Angélica e outros colegas. Bom, muito obrigado. Desculpe por me alongar. E obrigado a todos. Apesar do tempo ter sido largamente ultrapassado relativamente ao horário previsto, neste momento é 1h20. A sessão da tarde começa às 14 horas. Eu não deixaria de pôr uma pergunta, duas, a quem desejar apresentar aqui à mesa. Alguém quer fazer alguma intervenção? Começa mais tarde? A sessão da tarde, diz-me aqui a doutora Beatriz, começará às 14h30. Portanto, o atraso vai sendo sucessivo. Aberto o debate, a quem desejar participar com alguma pergunta, fará o favor. Tanto quanto os meus olhos veem, que não é muito bem, desde já, não vejo ninguém. É tal inibição de que falava o professor Malheiro há pouco, não é?
Mas os temas trazidos aqui foram realmente muito pertinentes e muito interessantes e que suscitam debate intensíssimo. Mas no corredor não é tão bom. Sim? Eu acho que não quero dar razão ao Dr. Malheiro, mas também quero que toda a gente vá almoçar. Eu acho que foram visões muito enriquecedoras. Eu gostava só de perguntar para quando é que fazemos um encontro só sobre a epistemologia da informação, da ciência da informação, que não tem que começar no dia 6 de março, mas que pode começar no dia 6 de dezembro de 2021. Era muito bom agora começarmos a debater este painel, mas num encontro muito maior e com mais representantes. A resposta não sei terá... se aceitam o desafio. A resposta terá de ser dada por quem de direito. Aqui qualquer um pode dá-la. Mas, enfim, Eu não percebi bem. O que é que tem a ver com de qualquer maneira, eu acho que esse tema é absolutamente pertinente. E se o seminário puder ampliá-lo na próxima edição, será muito bem-vindo. A gente precisa disso. É extremamente oportuno. Espero que sim. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Professora Eliette, por favor. Boa tarde a todos. Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu gostaria de parabenizá-los. Eu estava aqui, assim, muito motivada, por conta que, geralmente, quando se fala em mesa redonda, a gente pensa qual vai ser o debate, as versões sempre são mesas formadas com o mesmo pensamento, sem haver divergência, né? E, sinceramente, fiquei assim encantada com a provocação do Malheiro, não é? Porque ele vai lá e provoca, aí o Jardim vai lá e responde, né? E aí isso é encantador, né? E eu acho que esse é o papel da universidade, é trazer esse momento de discussão e de novos olhares. E que a proposta da professora Beatriz, eu sugeria, né, que também trouxesse alguém da museologia para ampliar essa mesa e a gente tivesse aí epistemologias vistas por cada ótica, com funções, cultura, campos sociais, de naturezas diferentes. Então, parabéns a todos. Obrigado. Alguma intervenção mais, por favor? Parece que não, pelo menos neste momento. Então, se assim é, damos por encerrada esta sessão e cada um agora vai tratar de si.